Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz e muita esperança, nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para esse dia. Hoje eu quero falar do segredo de Jó. O segredo de Jó, que é um segredo que só os sábios conseguem entender, compreender, discernir que segredo é esse. O livro de Jó começa com pano de fundo, quando no capítulo 1 de Jó, aparece ali que Deus diz que Jó era o homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E tinha tanta riqueza que ele era o homem mais rico do Oriente. Então, quando fala que ele era o mais rico do Oriente, está falando que ele era como um dos sheiks que nós conhecemos hoje. Nós temos sheiks lá no Oriente Médio, em Dubai, naquela região no Oriente, que os seus tem carro de 7 milhões na garagem. Isso são muitos carros. Tem palacetes, mansões que é uma fortuna. Então, pessoas multibilionárias e que têm uma vida. Então, o Jó era uma pessoa assim. Se nós fôssemos hoje conhecer alguém semelhante ao Jó, ele seria um desses homens poderosos. Então, aqui mostra que para Deus não importa se a pessoa é muito rica ou não tem, mas o que Deus está olhando é o seu caráter. E o Jó tinha um segredo que fazia com que Deus dava muita riqueza para ele. E esse segredo está na adoração. Observe que o livro de Jó fala, no versículo 3, que os filhos de Jó faziam banquetes, e cada vez que os filhos faziam banquete, ele ofertava pelos filhos e santificava os filhos, ou seja, ele levava todos os filhos para o altar, e cada um tinha que dar uma oferta especial, depois de cada banquete. Então, o Jó era conhecido por ser uma pessoa que fazia muitas ofertas para Deus. Então ele gostava de ofertar. E quando Satanás acusou Jó e tentou Deus para atacar Jó, Satanás pediu para tirar os bens de Jó, e Satanás dizia assim para Deus: tenho certeza que se eu tirar os bens dele, ele vai deixar de adorar, ele vai te abandonar, Senhor. E aí Deus aceitou o desafio do diabo, disse: tudo bem, vai lá e tira os bens dele, eu te garanto que ele continua adorando. Satanás foi lá, tirou os seus animais. Então, o primeiro ataque do inimigo na vida de uma pessoa é naquilo que ele mais está apegado, os bens. Mas não é só isso. Os bens do Jó, os animais, ele ofertava a Deus. E cada vez que Jó ofertava a Deus, Deus visitava a sua casa, abençoava a sua terra, abençoava os seus bens, e Deus dava 4 coisas especiais para Jó. Primeiro, cada vez que Jó ofertava, Deus mandava os anjos fazer um círculo ao redor de sua casa, então ele tinha proteção na sua casa, Deus guardava a sua casa. Pense comigo hoje, de você ter um cinturão de fogo ao teu redor. Imagine o teu corpo blindado, não pega doença, nada te atinge, nada te machuca, nada te prejudica. Pense na tua família toda protegida na sua casa. Era isso que Jó tinha. Deus deu para ele esta proteção, esse círculo de fogo ao seu redor. Mas não era só isso. Deus também abençoou as mãos de Jó. Tudo que ele fazia prosperava. Onde ele colocava as mãos, Deus abençoava. Mas também não era só isso. A terceira bênção que Deus dava para Jó é que Deus multiplicava os seus bens todos os anos.
Já pensou você fazer o balanço no final do ano e ver que Deus multiplicou? Não só Deus abençoou, como também multiplicou os bens. Mas tinha uma quarta bênção que Deus dava para o Jó. O que é? A presença de Deus. Cada vez que Jó consagrava uma oferta no altar, Deus descia ali no seu altar e enchia sua casa da presença de Deus. Mas chegou um dia que Jó orava e Deus não respondia mais. Chegou um dia que parece que Deus ficou surdo para Jó, não lhe respondia mais. Pergunto que dia foi esse? O dia que Jó perdeu o poder de ofertar, porque o inimigo levou todos os seus bens e ele não tinha nada para colocar no altar. Neste dia foi difícil. Durante todo o tempo que Jó ficou doente, perdeu seus filhos, passou pela prova, todo o tempo que ele passava pela prova, Deus não respondia a sua oração. Pergunte por quê? Porque Jó não estava mais indo até o altar sacrificar, ele não tinha mais nada. Então, queridos, a lição que eu aprendo aqui é que o diabo, ele sabe que o maior poder de Jó e o segredo de Jó estava nas suas ofertas, que ele gostava de ofertar. Eu contei na terça-feira passada, no culto, eu dei uma aula no culto, uma aula prolongada, porque nós temos muitos alunos que querem aprender detalhe por detalhe. Então foi uma aula prolongada. Hoje estou resumindo, e eu contei que nesta semana eu cheguei em casa cansado, lá pelas 9:30 da noite estava já querendo dormir, porque durmo cedo, acordo 5 da manhã, às vezes antes. E aí então, meu filho que está conosco, o Tiago, a Cláudia, sua esposa, passou por a cirurgia, nós levamos lá para casa, que é mais tranquilo, mais confortável, tem mais condição de dar um bom atendimento. Então a gente está muito feliz de ter a família todos juntos. E ele foi fazer um churrasco, mas já era 10 da noite, o churrasco estava lá assando, e eu disse: poxa, eu já jantei. E a minha esposa disse: mas ele fez um churrasco para te agradar, de bom. Aí daqui a pouco chegou o Isaac, ele estava deitado, ele chegou, trouxe, me trazer uma provinha, olha como está gostoso. E eu comi um pedacinho, 2 pedacinhos, e aí fui lá no espaço gourmet, sentei na frente da churrasqueira, e ali a gente começou a ter comunhão, e foi gostoso. E no final comi muito ainda. Então venci o sono, o cansaço para receber aquele churrasco do meu filho. E aí Deus começou a falar comigo: está vendo? Teu filho pegou um churrasco e foi fazer para você. É assim que Jó fazia. Ele pegava um animal, levava no altar, e o animal era assado ali no altar, e o perfume subia, o aroma do sacrifício subia ao céu. E Deus, que está nos altos céus, Ele não tem fome, Ele está longe, mas assim mesmo Ele vem até o local que seu filho está preparando o churrasco para ele. Era assim que Jó atraía a presença de Deus. Foi assim também que meu filho Tiago está ali, e eu fui lá, mesmo cansado, eu vou lá para receber o agrado, o carinho, no espanhol, o regalo, o presente, a oferenda, porque tem amor, porque está sendo feito com carinho. Então Deus nos ensina que quando nós preparamos um presente para Ele, quando nós preparamos uma oferta para Ele, Ele vem, Ele chega perto do ofertante. Então esse era o segredo do Jó. Tudo que ele pedia a Deus, ele vinha como oferta. E todas aquelas ofertas que aparecem no capítulo 1 de Jó,
aquelas ofertas que ele dava a Deus, cada vez que Deus descia no altar de Jó, Deus cercava o altar com a proteção, uma muralha de fogo que protegia, não deixava nada de ruim acontecer na casa de Jó. Então a lição número 1, as ofertas produzem uma proteção. As ofertas a Deus traz a presença de Deus. As ofertas a Deus também abençoam as mãos do Jó. As mãos do Jó eram abençoadas e tudo que ele fazia, trabalhava, prosperava. Então os gafanhotos não atacavam a casa do Jó, não conseguiam atacar as propriedades, não conseguiam atacar as plantações, porque havia ali uma muralha de proteção, de fogo, e tudo que ele colocava as mãos prosperava. Mas não era só isso, a terceira bênção que Deus dava para Jó é que multiplicava os seus bens a cada ano. Então, queridos, essas 3 bênçãos vêm por causa das ofertas que ele fazia a Deus, e porque, claro, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem reto, íntegro, porque, e as ofertas então subiam a Deus, e Deus descia. A quarta bênção que Deus dava para Jó era a presença de Deus. Então a presença de Deus, quando vem numa casa, enche a casa, abençoa a casa, prospera e traz tudo de bom para aquela casa. Então, por isso, nesse final de ano, nós vamos também preparar a nossa oferta a Deus. Aqui eu tenho um vaso, de uma cerâmica especial. Esse vaso é de Israel. Então, lá em Israel, a gente sobe o Monte Hermon, chega lá, tem um lugar onde Jesus andou, e lá tem o vaso. Aqui tem 2 mãos também assim. Então aqui nós temos o vaso, e aqui essas 2 mãos levantadas representam o altar, e no final de ano nós vamos apresentar os pedidos do nosso povo, que vai, os pedidos, se você tem na sua casa um vaso, você coloca ali teu pedido, escreve num papelzinho, teus pedidos para esse ano, e quando você escrever, você vai enrolar. Então você vai pedir pela vida física, emocional, material, espiritual. Você vai escrever e fazer é como uma cartinha que você vai escrever para Deus. Depois você vai enrolar, e no final dos seus pedidos você coloca o teu voto. Você vai oferecer a Deus uma oferta de gratidão por tudo que Deus já te deu neste ano, ou nos últimos 7 anos. E você vai agradecer a Deus com um presente. Então esse presente é a tua oferta. Depois você coloca e guarda. Se possível, você coloca dentro do vaso. E depois, se possível, você sela o vaso. No livro de Jeremias, versículo capítulo 32, está escrito que ele comprou uma terra e selou a escritura e colocou num vaso. E selou o vaso, fechou o vaso. E Deus mandou ele profetizar que assim como ele comprou uma terra e tem a escritura, que todas as pessoas de Israel um dia também voltariam e comprariam terrenos naquele lugar e teriam suas terras de volta. Então, quando você coloca o pedido num vaso, é um voto, é um pedido. Então aquele pedido vai acontecer. E aí você sela. Então todo o propósito, toda a promessa que você fez, se você escreve aquilo que você escreveu, aquele propósito, aquele voto que você escreveu e colocou num vaso, está selado para sempre, não pode mais ser quebrado. Então chegará o dia que Deus vai atender o que está escrito ali, mas o que você também prometeu para Deus, você tem que cumprir. Então mesmo aquelas pessoas que hoje não têm uma oferta para dar, não têm um presente para dar, ou tem poucas condições, mas ele pode fazer um voto: Senhor, se o Senhor me trouxer de volta, me devolver o que eu perdi
e porque este é o ano da restituição. Aí então, você promete, quando eu receber aquela restituição, eu vou te dar tanto, ou tanto por cento. Então, quando você fez esse voto, está selado. Nós vamos apresentar a Deus em oração no monte. Vai ficar os pedidos ali diante de Deus para todo ano, e vamos pedir o dobro de tudo que foi roubado. Vamos concluir a mensagem de Jó. Jó não tinha mais oferta para dar, então ele passou todo aquele tempo doente, ele não tinha condição de dar uma oferta. O que ele fez então? Deus preparou os amigos de Jó, e Deus mandou que os amigos dele trouxessem 7 novilhos e 7 carneiros. E quando os amigos trouxeram e colocaram aquela oferta no altar, e Jó apresenta a Deus e ora por eles, naquela hora Deus restitui Jó em dobro de tudo que ele havia perdido. Então o segredo de Jó são as ofertas que ele fazia. Então essas ofertas, elas falam por nós lá em cima. No livro de Hebreus capítulo 11, diz que a oferta que Abel deu lá no início da história humana, esta oferta, até hoje, ainda fala. Que tremendo, né? Então, eu quero chamar você para apresentar seus pedidos e pedir a restituição de tudo que foi perdido. Vida física, emocional, material, espiritual. E vamos juntos, até o final do ano, apresentar o nosso presente para Jesus. Vamos orar por isso? Com os olhos fechados. Pai amado, poderoso Deus, Tua palavra diz que haverá restituição de tudo que os gafanhotos consumiram. Tua palavra diz em Joel capítulo 2, verso 25, restituí-vos-eis os anos perdidos, os anos consumidos pelos gafanhotos. Nós pedimos, Senhor, que agora comece a restituição em nossas vidas. Nós te apresentamos o pedido que cada pessoa está colocando agora, escrevendo, colocando no vaso, que o Senhor venha dar a vitória, a resposta, e até o final do ano, Senhor, sejam selados nossos pedidos, que o Senhor aceite nossos pedidos, e venha a tua restituição, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com muita paz, prosperidade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós vamos ter uma aula especial, falando sobre o poder das nossas ofertas diante de Deus, e como podemos ter a restituição de tudo que foi perdido. Se você quiser, já comece assistindo os cultos da terça-feira, que estamos falando desse assunto, e também a aula que vai ser sobre a restituição. Um grande abraço, shalom.